Opa, belezinha? Aqui é o Gabriel, bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo o assunto é um pouco a otimização de imagens. Eu já falei um pouco sobre a parte teórica, né, de um site otimizado. Já falei um pouco que você tem que usar um tema otimizado. Já te expliquei que depende muito do seu servidor. No nosso caso, um servidor configurado com WordUps, ele já faz uma compactação de recursos. No caso, essa configuração que eu te mostro aqui é uma configuração extremamente eficiente, com cache feito direto no servidor, ok? Deixa eu só limpar a tela aqui, né? Com cache feito direto no servidor, e a limpeza de cache o responsável disso é o plugin Nginx Helper, tá bom? Bom, o mesmo vale para outros plugins. Quanto mais plugin você enfia no seu site, veja bem o que é necessário, tá? No Gerenciando Web, tá? gerenciandoweb.com.br, eu uso uma quantidadezinha de plugins até razoável. Vamos lá, tem alguns aqui, tá bom? Eu tenho aqui algumas coisas do Astra, né? Eu tenho aqui alguma coisa que eu uso para SEO, né? Fixed Widget, tudo isso carrega algum CSS que deixa o site mais pesado. Mas ele tem que botar na balança, ó. Fixed Widget fixa isso aqui, ó, tá? Mas tem que botar na balança os recursos que você, no caso, os benefícios que você tem com o peso que isso gera no seu site. Se você tiver mais benefícios, usa, né? Tá bom? Então, assim, mais uma dica, como nem o Academy, tá? Academy, gerenciando web, academy.gerenciandoweb.com.br. Você pode testá-lo aqui. Ó, olha o tamanho dessa página. Olha o tamanho dessa página. E aqui, eu já vou chegar... Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Vou testar essa página no próximo vídeo, que vai fazer mais sentido para você. Nesse vídeo eu vou falar só sobre imagens, tá? PageSpeed, vou testar de novo aqui uma página com mais imagens, só para a gente ter uma ideia, tá? Vamos deixar carregar. Vamos lá, carregando. 92, né? E desktop não carregou, deixa eu tentar de novo. GTmetrix 9889 aqui na métrica. Vamos ver o que nós temos, alguma coisinha aqui para otimizar, tá bom? Assim, ó, uma coisa que eu quero deixar claro é que essas ferramentas, elas detectam alguma coisa que eles podem te dizer que pode ser otimizada, mas em cima disso eu te dou uma nota. Mas em muitos casos, né, é inviável você fazer o que eles pedem aqui, porque você tem que abrir mão de muitos recursos do site, tá? Então tem que botar isso na balança também. E em algumas situações, alguma coisa que você possa compactar aqui vai te gerar mais problema, alguma coisa que você faça aqui, do que seja realmente uma solução. Mas no caso das imagens, aqui nessa página em questão tem muitas imagens, e a recomendação é que você disponibilize imagens em formatos de última geração, que seria o EP, por exemplo. Então, assim, você converter imagens em WebP não é uma coisa tão simples quando você já tem um monte de imagens. Eu não achei nenhum plugin, nenhuma forma eficiente de fazer isso. Deixa eu só fechar aqui para não ficar perdido no meio das guias. Isso aqui vai para depois, aqui, tá? Então, assim, toma cuidado com plugins de otimização que você instala. Mas de toda forma, alguns a gente acaba usando. Vou adicionar um novo plugin aqui. E um plugin que eu uso e que eu gosto é esse EWWW Image Optimizer aqui, tá bom? Vou instalar esse plugin e vou te falar o que esse plugin faz, tá? Na versão free, eu trabalho com versão free, eu não uso a versão pro. Ele tem uma guia de configurações aqui embaixo, Image Optimizer, onde você pode setar algumas coisas. E ele tem aqui PEG e PNG para o EP. Se ele fizesse isso aqui de uma forma eficiente, legal, tá? Mas na maioria das vezes ele não faz, porque até a última vez que eu olhei, né? A última vez que eu verifiquei isso aqui era só na versão paga, então vou ter que dar uma olhada. Mas basicamente o que nós temos aqui desse plugin? Ele vai otimizar imagens, tamanho de imagens, ok? E ele vai compactar essas imagens sem perder qualidade, vai diminuir o tamanho da página para
vai diminuir o tamanho das imagens, mas vai buscar manter uma qualidade. Então aqui nós temos algumas opções que são premium e a gente está na versão grátis do plugin. Então vamos usar os recursos grátis dele. Basicamente, o que a gente pode fazer com esse plugin é instalar. Depois você vir aqui em mídia, otimização em massa. Ele não tem uma grande configuração para ser feita. Aqui você dá um scan for imagens, né? Ele vai buscar as imagens, vai me dizer que eu tenho 355, o número de imagens que você tem, e começar a otimizar. Tá? Aqui ele vai fazer uma otimização. Ó, algumas imagens aqui, ele mostra o caminho da imagem e vai dizer que ele está fazendo uma redução. Ó, reduziu 3,1% e no formato EP 77%, tá? Então ele está fazendo um trabalho interessante aqui de otimização. Vai rodar em todas elas, tá? Isso vai demorar um pouquinho, dependendo da capacidade do seu servidor e também retomar a otimização, cliquei lá, né? E também do número de imagens, ok? Então, vamos aguardar aqui ele fazer essa otimização, ok? Vamos aguardar um pouquinho. E nisso nós podemos visitar o site de novo para que você entenda o que está sendo feito. Todas essas imagens desses artigos, tudo isso aqui, essa imagem ela vai ser diminuída de tamanho porque ele vai mexer um pouco nas cores dela, mas algo imperceptível aos olhos, tá? Então uma dica aí para você, sempre que você usar uma imagem no seu artigo, tente usar ela do tamanho exato da página, para que ela não fique muito excessiva, uma imagem grande, mas ela carrega mais pequena. Então assim, tenta ponderar um pouco essa questão de uso de imagem, sobe ela para o seu site já o mais otimizado possível. Aí depois você pode dar uma otimizada nela usando esse plugin, que de todos os plugins que eu testei para fazer a otimização de imagens, o EWWW Image Optimizer é o que melhor funciona. Eu vou parar isso aqui, dar um purge cache e vou retestar aqui, vamos ver se ele já otimizou essas imagens. Ainda não, tá? Vamos lá. Ainda acho que desse artigo em questão aqui ele ainda não otimizou, tá? Vamos aguardar. Eita, hoje está falhando o PageSpeed aqui. GTmetrix foi. Vamos ver. 9989, 2.4 segundos. HTML me diz que está otimizado. CSS também, né? JavaScript, cadê as imagens? Aqui. Na verdade, aqui o GTmetrix nem está detectando as imagens. Quem detectou isso aqui foi o PageSpeed, né? E assim, o que ele me diz aqui? Disponibiliza imagens em formato de última geração. Ele está me pedindo para ao invés de disponibilizar essas imagens no formato JPG, né? JPG, tá? JPEG, para disponibilizar elas no formato WebP, tá? Que é um formato de imagem que você consegue manter a qualidade, mas reduzir o tamanho da imagem ao mesmo tempo, tá? Mas hoje ainda tem poucos plugins. Tem uma opção aqui de dar uma olhada, ele já sugere para nós para dar uma olhadinha aqui. Teria já justamente esse Auto Optimizer, mas aqui tem Imagify, WebP, imagem, converte e otimiza, mas são plugins pagos. Então assim, uma alternativa que você teria era baixar todas essas imagens, converter manualmente elas para WebP e subir de volta. Mas cara, eu acho isso um pouco redundante demais. Eu acho que quando você tem tipo uma, duas imagens, três numa página, não vai ser uma coisa tão significativa. Mas no momento que você tenha aí muitas, quando o seu site é feito basicamente de imagens, aí a coisa já fica um pouco mais forte, tá? Então assim, já dá um pouco mais de atenção. O que nós podemos fazer, tá? Vamos lá. O que nós podemos fazer aqui de plugins para imagens? Plugins, ainda tem um legal que eu posso mostrar para você. É o Lazy Load. Eu tenho que adicionar novo, né? Adicionar novo. Lazy Load
WP Rocket, esse aqui, ó. Esse plugin, ele é interessante para essa questão de imagem. Eu sou meio anti-uso de plugin, mas para essa questão de imagens, cara, o EWW Image Optimizer é interessante e você pode fazer um teste com o WP Rocket, esse Lazy Load by WP Rocket. WP Rocket é uma empresa que produz umas soluções bem interessantes para desempenho de WordPress. Eu não uso porque é pago, tá? Ele é bem carinho, mas esse plugin deles é grátis. Então nós temos algumas opções aqui de otimizar, fazer o lazy load, o carregamento lento, seria isso, de imagens. E a gente tem aqui algumas opções de frames e vídeos e thumbs de YouTube, tá bom? Ele faz essas otimizações. Mas assim, ó, nesse caso tem que testar. É muito fácil de você quebrar um site com isso aqui. Esse plugin, essa função que ele faz não vai gerar um conflito com a configuração do servidor, mas ele pode quebrar um site. Mas presta atenção no que ele vai fazer. Deixa eu dar acessar o painel aqui, tá bom? Eu vou dar um purge cache e vou acessar aqui de outro navegador que tá sem cache, tá? Aqui. E vou acessar a imagem e você vai ver o que esse plugin está fazendo agora. Ó, aqui. Ó, carregou essa imagem. A próxima, vamos ver. Aqui até que carregou tudo. Deixa eu tentar com outro navegador, com o Firefox aqui, que eu não uso para acessar esse site agora. Só limpar o cache para ver se eu consigo te mostrar isso, tá? Espera só um pouquinho. Vamos tentar aguardar um pouco até abrir o meu navegador alternativo aqui. Não, vamos acessar aqui e vamos ver se eu consigo te mostrar o que ele vai fazer, esse plugin. Ó, carregou. Espera, se você prestar atenção, no momento que a imagem chega, ela carrega, tá? Ó, algumas ele carrega antes, mas basicamente, vamos rolar aqui para baixo, pegar uma imagem que ainda, ó, ela demorou para aparecer. Basicamente o que ele faz? Ele deixa carregar a imagem que aparece na tela, carregou, tá? Então no momento que eu vou rolando, só no momento que aparece uma próxima imagem, ele vai carregar ela. Não vai carregar todas de uma vez. Então isso é interessante, é quase imperceptível para o usuário, mas faz economizar a banda que o seu site vai exigir, e o tamanho da página ela é carregada aos poucos. Isso é interessante. Eu tenho certeza que as ferramentas aqui já vão notar isso e vai dar uma otimizada, tá? Vamos ver aqui. 9989, 2.4 segundos. Vamos retestar e vamos ver aqui o que isso aqui vai dizer. Aqui já deu 94, eu não lembro quanto que estava antes, 98. Mas enfim, essa função, isso é uma coisa que você pode, ó, sumiu aquela questão de imagens que tinha antes aqui, ó, já desapareceu. Ah, tava só no mobile, né? Deixa eu ver aqui. Não, ainda tá. Ó, imagens aqui já não tá mais vermelho, antes estava vermelho, agora tá só mais amarelinho, tá? Então, basicamente eu teria que, ó, veja só, antes ele tinha uma lista de imagens que carregou aqui na página, e agora ele só mostrou essa aqui, porque as outras estão num carregamento lento, elas carregam mais devagar, elas são exibidas depois na tela. Mas cara, isso muda bastante, ó, caiu o tempo e melhorou um pouco a otimização aqui, tá bom? Então assim, plugins para otimização em geral não usa, tá? Agora, para otimização de imagens, é interessante que você utilize alguma coisa. O que eu mais gosto de utilizar, plugins instalados, seria o EWW Image Optimizer, porque ele otimiza o tamanho da imagem, reduz o tamanho da imagem sem perder a qualidade. Mas e outra coisa interessante, que antes que eu esqueça, no momento que você sobe a imagem para o seu site, o plugin ativo ele já automaticamente lhe dá uma otimizada. Mas os melhores recursos dele aqui são pagos. Ele não tem muita coisa free que é boa. De toda forma, os recursos free que ele tem são muito interessantes. Mas para você ter uma otimização realmente eficiente, seria bom você já subir para o site todas as imagens no formato WebP, tá? Porque daí no momento que você sobe a imagem para o site, ela já vai estar num tamanho muito menor, então ela já vai estar muito mais otimizada, tá bom? Então assim, você subir uma imagem para o site no formato WebP, já vai fazer com que a coisa fique bem mais otimizada,
tá? O tamanho dela fique menor e a qualidade fique boa igual, mas nem sempre você vai conseguir subir no formato WebP, tá? Algumas configurações de segurança não permitem. Então, se você trabalhar com imagens no formato JPEG, GIF, PNG, JPG, enfim, todos esses outros formatos, essa ferramenta é muito boa para compactar o tamanho da imagem, tá bom? Agora, ainda em plugins, aqui plugins instalados, a gente ainda tem o plugin Lazy Load para AWP Rocket, né? Esse plugin faz aquele carregamento lento da imagem, faz ela carregar somente no momento que ela precisa ser carregada. Sem esse plugin, carregam todas as imagens de uma vez, tá? Quando a página é carregada. Com o plugin, ela só vai carregar no momento que ela deve aparecer na tela, tá? Ela faz um carregamento lento. Deixa eu ver aqui no outro artigo, vamos ver aqui no início, um outro artigo que eu tenho mais imagens, páginas de ver, demorou um pouquinho, tá? Então é isso que esse plugin faz, ele carrega outro conteúdo primeiro e depois carrega a imagem. Vamos ver outras, demorou um pouco para aparecer aqui, ficou mais perceptível, não apareceu de imediato, já não estava carregada, ela só carregou no momento que precisou, tá? Então essa é a função do plugin. Em geral, muito eficiente isso, mas depende do tema, depende de algumas coisas, ela acaba quebrando o site, tá? Então assim, testa isso. Bom, espero que as dicas desse vídeo sejam boas, né? Que te ajude. E vamos ao próximo, que o próximo vamos ao que existe aí de mais crítico nessa questão de desempenho de site, que ninguém realmente fala sobre recursos externos. Além de mim, eu não vejo ninguém falar sobre isso, tá? E é importante que você compreenda essas questões de recursos externos também, ok? Um forte abraço e até a próxima videoaula.